Vou eu. Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Brincadeira, mas é porque eu acho que alguém vai assistir ainda depois esse encontro da gente, né? Queria agradecer, Marcelo, o convite Eu que e agradeço o aceite. me colocar à disposição. Eu, como sempre faço, preparei um roteiro, mas a ideia é que a gente siga o fluxo de vocês. Deixa eu me apresentar, porque ninguém que está aqui é do meu tempo do Gentle Bear. Eu estou no Gentle Bear desde 2016, quando tudo não era nada ainda, antes do mato chegar. Eu fiz parte da equipe Brasil por um tempo, né? Eu, Cela, Mona e Clarinha. E depois eu me despedi e as meninas seguiram, mas eu não consigo largar esse doce chamado Gentle Bear e continuo dando workshop. Eu faço workshop, a gente fez a formação presencial em abril de 2017, em dezembro de 2017 a gente fez o primeiro curso aqui em Conquista para gravar, né, para poder colocar no material. E se vocês ainda é a mesma aula, Cela? Então, se vocês assistirem aquela aula e hoje perceberem como é diferente, né? A partir da nossa conversa aqui, vocês vão perceber como a abordagem que a gente faz é diferente. E aí eu queria começar falando sobre isso, né? Que lá em 2017, quando eu, Marcela, Mona Lisa, Cris e Clara, éramos 5 dando workshop, 5 para fazer o workshop. E como a gente se sentia, né? Mesmo tendo estudado, mesmo tendo preparado todo o material para cá, a gente também se sentia insegura para fazer o workshop, né? Então, cada uma ao seu modo, mas a gente percebia que a gente ainda essa era a nossa primeira vez. É como a primeira vez que a gente vai atender um parto, é como a primeira vez que a gente vai dar uma aula, é como a primeira vez de qualquer coisa na vida da gente, a gente vai com o pisar mais leve, quase que pisando em ovos, para poder não quebrar. E então, quem ainda não deu workshop vai se sentir mais ou menos assim no seu primeiro workshop, né? Então, desde 2017, eu venho fazendo workshop. Tem anos que eu fazia primeiro presencial, então, todo mês eu oferecia uma turma. Tinha meses que eu só tinha um casal, tinha meses que eu tinha 2 casais, teve meses de eu ter 6 casais, 8 casais no workshop. Mas, né, via de regra, eu tenho 4 casais. É um número que eu, Kika, acho gostoso para a gente, porque eu falo muito e eu gosto também que as pessoas falem muito. Então, para a gente poder não perder o tempo, né, do ritmo do workshop. Então, eu gosto de fazer com 4, adoraria fazer com 10, para ganhar mais dinheiro, mas faço com 4, porque é onde eu me sinto ainda confortável, ok? Quando eu faço com muitos a mais que isso, eu fico ainda, né, com medo de o tempo não dar e a gente ultrapassar muito. Então, eu fiz presencial 2017, 2018, 2019, 2020 até março, e depois disso meus workshops foram online, o que para mim foi uma delícia. Eu já tive a oportunidade de dar workshop para gente que estava fora do Brasil, em outros estados do Brasil, então me fez, inclusive, buscar mais informações sobre outros lugares, né, sobre como é a assistência em outras regiões, para eu poder trazer essa informação para as famílias que fazem workshop comigo. Então, nessa brincadeira, eu nunca contei quantos workshops eu já fiz, mas eu já devo ter feito muitos. Mais de, sei lá, mais de 40, mais de 50. Imagino. Né? Então, eu acho que eu tenho uma experiência, né, que é considerável para poder trocar um pouco com vocês. Não tenho receita de bolo. A receita que eu tenho são os slides, né? E ter o meu modo de fazer. E acho que cada um de vocês vai E adaptar o o guia, workshop. e o guia que foi feito E com você. é verdade, o guia. E aí, deixa eu já começar. Eu preciso contar para vocês que todos os meses que eu faço workshop, e ainda bem que eu tenho aqui, eu faço isso aqui. Workshop Gentle Birth, turma, não, dia 1. Aí depois vem aqui. Aí eu boto slide 1,
e tudo que eu quero falar. Slide 2 e tudo que eu quero falar. Todos os workshops eu faço isso. Slide, tudo. Todos os workshops. Então, se um dia eu quiser saber quantos workshops eu dei, eu vou catar todos os meus cadernos que eu coleciono e vou falar, foram tantos, né? Então, eu tenho o hábito de todos os meses, quando eu vou preparar meu workshop, eu pego, abro o workshop, eu abro o guia, eu pego o meu caderninho e preparo o meu workshop. Eu sou da manualidade, eu sou da escrita. Então, eu faço isso nos meus caderninhos. Vai ter mulheres que são, principalmente as mais novas, 30 menos, 35 menos, que vão pegar o seu celular bem lindo e vão botar no bloco de notas tudo que elas querem falar, né? Mas eu ainda sou analógica, eu não sou digital. E aí eu faço isso no meu caderninho. Eu pego o guia, leio tudo, da primeira. Eu acho que eu sei ainda decorado aquele guia da instrutora, porque eu pego ele, leio as observações, leio, vamos fazer junto, leio tudo. Como eu pesquiso as famílias que eu vou fazer o workshop, eu faço isso, viu, gente? Eu dou uma pesquisada. Eu já mandava, teve uma época que eu mandava um questionáriozinho na época do presencial e na época do começo do online, fazendo algumas perguntas para eu entender de onde era a família, o que elas queriam, para eu modelar o workshop para aquelas famílias. Hoje eu não faço mais isso, mas no primeiro momento, né, antes, eu tinha a necessidade de fazer isso para eu me sentir mais segura. Então, sim, eu vou leio tudo, vejo o que dá para eu colocar ali, guardo algumas informações na minha cachola para mesmo que não esteja anotado, às vezes eu lembro, vem um insight e eu jogo, ok? E eu gosto de fazer uma coisa, ainda faço, sempre faço, eu acho que eu vou fazer sempre. Eu dou uma ensaiada nas partes que eu me sinto insegura, porque cada mês eu me sinto insegura com uma coisa ainda. Falar, esse mês eu não tô afim. Estava até falando com Cibele, que é uma instrutora de São Paulo. Falei, ô Cibele, a hipnose parou de fazer sentido para mim. Porque eu, Kika, estou numa pegada mais física, mais corporal nesses últimos tempos. Então, a hipnose ficou uma dificuldade para mim falar sobre ela, né? Nos últimos workshops. Então, eu sinto, vejo anotações antigas, eu lembro, teve um workshop que eu fiz que eu gostei muito do que eu escrevi, do que eu falei. Aí eu vou nos cadernos, acho, às vezes eu nem acho aquela, mas acho outra, dou uma revisada, esse ponto é importante, esse ponto é importante, e aí eu jogo nas minhas anotações desse workshop, e pego o slide e dou uma olhada. Deixa eu ver esse slide aqui, o que eu posso falar nessa imagem? E aí eu falo, mesmo, eu faço um ensaio. Que nem a gente orienta as grávidas, faço um ensaio de parto. Eu falo, então eu vou falar, por exemplo, agora eu estou na pegada de falar que a hipnose e o parto é a própria hipnose, né? Agora eu estou, nesses workshops, eu tenho sentido a necessidade de falar isso. Então eu venho e falo para mim mesma, às vezes eu faço um videozinho no meu celular, eu tenho vários vídeos no celular, falando as coisas que eu quero falar. Às vezes eu vou para frente do espelho, às vezes não, eu só estou aqui na frente do slide que quando eu estou estudando, tá aqui aberto e falo, então a hipnose isso, então isso, pronto. E aí fica na minha cabeça aquela informação e eu vou dispor dela da forma que dá no dia do workshop. Que geralmente eu ensaio sexta, o de sábado, né, eu reviso, preparo o roteiro de sexta, do que eu vou dar aula sábado, porque eu dou aula sábado, domingo e segunda. Sábado, depois que acaba o workshop, eu faço o roteiro de domingo, porque está tudo fresco na minha cabeça, e eu sei exatamente os links que eu quero fazer para o domingo. E domingo, quando acaba, eu faço a preparação do de segunda, porque também eu pego os links para a segunda-feira, né? Gente, e eu estou falando aqui, eu estou só me apresentando. E depois eu quero que a gente abra para a gente poder conversar. E aí eu faço esses ensaios, né? Então, é mais ou menos assim que eu me preparo para os workshops. Desde 2017 que eu faço, né? Mais ou menos assim. Então, eu anoto, né? Eu estudo, na verdade, eu anoto. No meio das anotações, no meio da preparação, eu vejo o que eu estou com dificuldade naquele mês de ir de forma mais fluida, dou uma estudada,
ou busco no guia, ou busco nas minhas anotações, ou busco em algum livro que eu já li, que eu sempre marco, sempre boto post-it. E aí eu volto e dou uma lidinha ali para reviver, né, reavivar as memórias e, e faço ensaio. Geralmente é assim que eu me preparo para o workshop, né? E aí eu já falei, mas eu tinha anotado aqui, sempre eu vejo quais são os slides que para mim são mais difíceis e quais são os slides mais fáceis de falar, né? Todo mês eu faço isso. Para quem está começando, é bacana já ter esse roteiro. O que que é mais difícil para mim e o que que é mais fácil? E aí você vai, claro, né? Provavelmente se aprofundar no que é mais difícil e ficar mais tranquila com o que é mais fácil. E aí eu tenho muito essa memória nos workshops que a gente dava, e, né, que eu dava. Ai, quando eu sabia que o próximo slide era um que eu já dominava, chega eu ia macia para aquele slide e era mais confortável, era quase que um suspiro, né? Era entre as contrações, aquele slide para mim na apresentação. Então, eu sigo sempre esse roteirinho, né, na minha preparação para os cursos, para os workshops. Eu acho que, feita essa apresentação, eu queria ouvir vocês, né? Quais são as dificuldades que vocês têm, para a gente poder ir conversando sobre isso. Bom, como a gente já estava conversando um tiquinho aqui, eu vou falar das minhas dificuldades. A primeira de todas é a síndrome da impostora. Eu nunca acho que eu sou boa, que eu posso, que eu tenho conhecimento para isso, apesar de eu já ter estudado bastante, já ter lido guia, já ter visto as aulas lá que está no curso, né, na formação, várias vezes, e até me sentir segura para falar diante do espelho, para as mulheres, eu não me sinto segura. Então, a parte toda de educação perinatal, eu domino muito, falo assim, numa conversa de base, tanto que eu gosto de falar sobre isso, mas como eu já te falei, né, a parte do treinamento mental, da hipnose, do mindfulness, eu acabo ficando muito insegura porque eu deveria praticar mais na minha casa, comigo, com a minha família, e eu não pratico tanto, então talvez isso é o que mais pegue. Tenho tentado sempre, né, atenção plena, uma hipnosezinha quando eu vou dormir, mas, enfim, essa parte mesmo do treinamento que antes do workshop eu nunca tive contato, né? E sou parteira há 6 anos, trabalho com assistência ao parto domiciliar, ao parto hospitalar, indiretamente eu já tenho usado a formação no consultório, mas para trazer para o workshop, onde a proposta central é o treinamento mental, é isso que me deixa nessa insegurança toda. Então, eu nunca acho que eu consigo fazer, porque, enfim, porque não é o meu conhecimento principal, sabe? Então, essa é a minha dificuldade. Semana passada eu acordei e comecei no meu Instagram a falar de escalada, que de repente eu fiz, que eu escalo montanhas, né? Já fui muito para Bahia escalar montanhas. Já morei na Bahia, na Chapada Diamantina. E, e aí eu do Cada nada mergulho é um comecei. flash nesse Gentle Burst. A gente não conhece ninguém. E aí eu comecei no Instagram, numa manhã, acordei inspirada, o Google me mostrando foto de escalada. Eu digo, nossa, eu vou fazer uma analogia da escalada com o parto. Depois eu vou fazer uma analogia da escalada com a vida. Agora eu vou fazer um anúncio no Instagram. Eu ia anunciar as minhas férias, que seria em julho agora. E de repente eu anunciei, num impulso, num ímpeto, assim, que eu não sei de onde veio, a data do workshop. Foi assim, foi assim. Eu Adorei! Chegou no alto disse, da montanha e largou um grito. Ah! Eu disse, gente, e agora? O que foi que eu fiz? Eu digo, nossa, como eu sou, por que que eu fiz isso? E eu faço terapia, eu falei para minha terapeuta que eu já estou com ela há um tempão, e toda terapia, toda semana, eu digo, ai, o workshop eu ainda não marquei, e fico naquela loucura, né? Quando eu disse para ela que eu marquei, ela, que ótimo, agora você vai. E aí eu fico naquela, eu espero que ninguém se inscreva, eu espero que ninguém se inscreva. Então eu tô nesse nível, sabe, gente? Mas eu sei que o nível, como a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar, né?
É Kika, né? Você gosta de ser chamada de Kika? Então, como eu estava conversando com a Kika, é aquela coisa mesmo do. Enfim, perdi o fio da meada. Mas é isso, gente. Esse é o meu problema, Posso fazer uma é a perguntinha? insegurança. Pode. Na sua fantasia sobre esse dia do workshop, o que você acha que pode acontecer? A minha terapeuta me fez essa mesma pergunta. Coisas de psicólogas. Coisas de psicólogo. Ela fez exatamente essa pergunta, Marcela. Nós duas, ó. Eu disse, bom, o que pode acontecer é da galera começar a ficar inquieta, dos maridos ficarem virando a cara, né? Alguém dormir porque tá muito chato, a galera começar a bocejar e eu vou ficar totalmente desconfortável com isso. E Mas aí, essa é a pior coisa que pode é, acontecer, é a certo? pior coisa. É a pior coisa. A melhor coisa é todo mundo sair de lá encantado. Uau, nossa, a Rita é boa mesmo, que parceira incrível, completa. Aqui, que você ia falar? Vou te dizer que eu já recebi feedbacks péssimos no meu workshop. Eu já recebi. Marcela sabe, Marcela sofre, porque quando eu faço um workshop ruim, eu ligo para ela. Eu mando mensagem. Marcela, foi uma bosta. Porque eu já fiz péssimos workshops. Eu não vou dizer isso para as grávidas, mas para vocês eu posso. Por quê? Porque tem dia que eu não estou conectada com aquilo, né? Tem dia que eu estou insegura pra caramba, tem dia que eu estou misturada, tem dia que eu briguei com meu namorado, tem dia que meu filho está infernizando meu juízo, tem dia que tudo pode acontecer, tem dia que eu esqueço. Uma vez, gente, deixa eu contar para vocês a vergonha que eu passei no Gentleman. A gente foi para BH fazer uma conferência. Eu odeio falar em público. Eu tenho síndrome da impostora, não, minha filha. Eu tenho a síndrome da vigarista. Ela é péssima. E eu sempre tive muito medo de falar em público, porque eu sempre quis ser muito amada, né? Sempre muito reconhecida como muito boa. E aí, lá vai essas pestes dessa Marcela e dessa Mona Lisa me botar para fazer uma fala. Queria que eu desse uma palestra. Eu falei, nunca que eu vou dar uma palestra. Então, você vai fazer uma mesa, vai conduzir uma mesa. Eu fiz, ai, uma mesa até só 20 minutos, não sei o que lá. Foi uma mesa linda, não foi ela com. Era a, mesa, a última mesa do seminário, da conferência, e aí teve uma fala linda de uma enfermeira de BH, e aí depois eu tinha que falar. Eu juro para vocês. Eu sabia tudo que eu precisava falar. Só que eu adiei, olhe como é que a gente faz. Fala aí se muitas de vocês se identificam. Eu adiei. Todo dia eu adiava a preparação da minha palestra, da minha fala de 20 minutos. Todo dia. Na véspera, depois que eu tinha acolhido tudo que todo mundo tinha falado, eu passei a madrugada acordada preparando. Ó, que tiro no pé da caramba. E aí fiquei pronta, estava tudo fresco, porque parecia que ia esquecer tudo. E aí, quando chegou lá na hora, óbvio que eu não lembrava de nada que eu queria precisava falar. Eu também. E aí eu fiquei desesperada, eu olhava para o slide, teve uma hora, ao ponto de uma hora eu olhar para o slide, o que eu queria falar no microfone? Eu queria falar mesmo com esse slide? Gente, eu passei essa vergonha numa conferência para 300 pessoas e estava lá eu fazendo isso. E assim, fiquei com muita vergonha por muito tempo, fui acolhidíssima por várias pessoas que perceberam o meu nervoso, né? Então, depois ainda teve atividade, né? Ainda teve outras coisas, depois duas ou três coisas, e várias pessoas vieram me abraçar e falaram assim que eu entendi, que elas entenderam que eu tinha ficado muito nervosa, né? Então, às vezes a gente quer tanto ser tão perfeita, né, que a gente vai lá e não vai ser perfeita, porque a gente não vai ser perfeita, e eu e minha psicologia de bar, Maria Rita. Mas eu gosto de falar muito dessa história, porque, assim, foi uma bosta, mas foi a melhor bosta que eu podia fazer, sabe? Do tanto de medo que eu tive para viver aquela experiência e do quanto eu procrastinei a preparação para aquilo, aquilo foi o melhor que eu pude fazer. E o workshop vai ser a mesma coisa, gente, né? Pode ser que no primeiro seja maravilhoso, e o segundo, você fala, será que eu esqueci tudo do primeiro para o segundo? Né? E vai ser assim. E o Porque risco da foi assim. desconexão é tão maior nos outros, né? Assim, quando você
toma aquilo como lugar de segurança, você deixa de estar conectado, porque você deixa de se preocupar com aquilo. Eu achei tão legal essa coisa que é muito o que a gente fala, né? Que precisa servir para a gente, mas a gente sabe que é um desafio, é escalar as montanhas, né? Da nossa alma. Essa coisa que a Kika fala, essa cena foi uma cena que realmente a gente via o nervoso, mas a gente via conteúdo. Ela ficou com o nervoso, né? Porque era o que estava, era a sobrevivência dela, a sensação de estar exposta e tudo mais. Então, apesar de ter sido uma fala boa, foi uma fala nervosa, né? Foi uma fala que a gente via que ela estava ansiosa com aquilo, né? Insegura na cena e não no conteúdo, né? Ela ficou com a marca daquilo lá. Quando eu pergunto a você qual a sua fantasia para esse dia, é porque, trazendo assim as nossas histórias, né, para esse lugar. Ontem mesmo eu dizia para uma paciente assim, eu estou no consultório e no consultório é o meu lugar de conforto. Quase que sempre é um lugar de conforto. Quando o outro chega, quem chega com a dor é o outro. Eu sou o lugar do saber, né? Então, meu lugar é o meu lugar de conforto. Mas nem sempre é assim. E aí tem algumas coisas que podem me tirar do meu conforto. E aí eu estava elencando isso para ela, dizendo, olha, quando a paciente ela é muito, muito, muito ansiosa, ela começa a falar e eu vou, às vezes, no ritmo da ansiedade dela. Por quê? Porque eu preciso achar uma coisa para ajudá-la a resolver aquele problema. Pronto, já saí de mim, já deu merda. Uma outra cena é quando eu preciso atender um outro psicólogo. Porque quando eu preciso atender um outro psicólogo, você tem a fantasia de que ele vai te desmascarar. E aí você fica um pouco inseguro. E tem a terceira possibilidade, que é quando eu atendo alguém que eu julgo ser muito importante, competente, inteligente, sabido, né? Se essa pessoa entra, por exemplo, às vezes umas pessoas mais velhas. Eu atendi um cara uma vez, que é um médico bem conceituado, de nome, homem, mais velho. Quando ele entrou, que ele botou na minha agenda, que eu descobri que ele era ele, fiquei péssimo. E ele entrava num tom de arrogância da alma dele. E eu tive muita dificuldade até eu achar o meu lugar e compreender que eu também estava tentando dar respostas. Então, no final das contas, quando a gente entra nesse modelo de luta ou fuga, né, porque é um modelo de luta ou fuga, quando a gente entra nesse modelo, geralmente a gente está fora da gente. E aí, Rita, se te servir, né, para te ajudar para essa cena, a primeira coisa a pensar, que eu acho que o que traz é muito maravilhoso, que é assim, talvez não seja o primeiro workshop que seja ruim, e eles existirão. E talvez não seja o workshop que vai ser ruim. Às vezes o primeiro dia é muito ruim, o segundo, quantas vezes a gente já conversou disso? Kika falou, ontem eu dei um primeiro dia que foi péssimo, mas no outro dia ela diz assim, porra, também hoje eu botei para lascar, pensei no que eu não tinha dito ontem, e você vem e você tem a chance de amarrar. Porque não é uma coisa só, não é como uma fala, né, dos 20 minutos e você desce do palco. Né? Você tem a chance de amarrar. Então, a mim me serviu muito, Rita, todas as vezes que eu estou nervosa de frente ao meu trabalho, ao que eu preciso fazer, eu me lembro que eu preciso voltar para mim. Que eu não tenho que entregar nada para ninguém. Eu preciso estar em mim. Se eu não estiver em mim, eu não ouço o outro. Se eu não estiver em mim, eu não lembro o que eu tenho para dizer. Se eu não estiver em mim, eu não percebo o que precisa ser percebido. Então, voltar é uma experiência de meditação mesmo, né? Que é o que o Mindfulness me ensinou mesmo, sabe? Eu volto e é engraçado. Eu tenho uma paciente específica, que é uma paciente que ela acompanha há uns 3 anos. Ela chega, no dia dela, eu fico já assim, meu ombro fica para cima, assim. Porque ela vai falando e eu vou travando o dente e com o ombro para cima, porque ela vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Às vezes, no meio da fala dela, eu me lembro como eu tô, como meu corpo tá, aí eu digo, volta. Aí eu faço, ó. Eu volto. Eu digo a minha, volta. Eu volto. Às vezes, eu tô tão ansiosa com ela que eu perdi a fala dela. Ela tá falando e eu não tô ouvindo. Porque eu tô tão conectada em ouvir que eu não tô ouvindo nada. Então, essa condição que eu acho que estrategicamente pode colaborar, né? Você marcou de um jeito aí construído, porque não é... Você escalou sua montanha, né?
e chegou lá em cima, como o Kika bem disse, gritou. E lembre-se que só vai dar errado se você não estiver em você. Só. Não há nada que o outro chegue. Eu me lembro muito daquela cena que você marca um workshop com o casal em que eles eram psicólogos. Traz aí, conta aí como é. De Carlinha aí, Escrinéa. Eu já dei um workshop que era um casal de psicólogos e uma psiquiatra era a outra pessoa. Com o marido, analista de sistema. Eles pegaram o Gentleman e colocaram lá. Ciência, tecnologia, obstetrícia e neurociência. Deus. Casais. A junção deles era o próprio Gentleburst. E é muito difícil esse lugar. Eu acho que tem isso que Marcela fala, né? Porque eu julgava que eles saberiam muito mais do que eu. Só que eles não sabiam nada. Porque eles sabiam de psiquiatria, eles sabiam de comportamental, e eles sabiam de informática. Só que ninguém conseguia unir as três coisas, né? Então, assim, a gente vai fazendo as amarrações, né? E era no tempo do presencial, então eram 2 dias, era lá nas cavernas do GB, quando tudo era mato mesmo. Eram 2 dias de workshop. Então, assim, isso que ela fala, assim, eu tenho como reconfigurar, eu tenho como voltar, eu tenho como costurar as coisas. Então, quando essas pessoas saem do workshop, elas saem fazendo as costuras que são necessárias. Tudo que eu sabia de psicologia faz sentido agora no outro lugar que eu vou ocupar, que é da mulher que vai estar parindo, né? A mesma coisa a psiquiatra, a mesma coisa, enfim, qualquer pessoa. Então, assim, vocês vão, por vezes, dar workshop para pessoas que, teoricamente, sabem muito mais do que vocês, mas que não conseguem fazer as associações necessárias para poder se colocar, inclusive, no lugar delas, que não é de psiquiatra, que não é de parteira, que não é de médica, que não é de enfermeira, que não é de gestante, é de mãe. Então, acho que o workshop, ele também, a gente tem essa função, assim, de lembrar para essa pessoa quem ela é. Essa semana, gente, eu tive 3 partos. Eu atendi um parto de uma mulher que era o segundo filho que eu acompanhei o parto de uma mulher super estudiosa e acompanhei o parto de uma parteira. E assim, e a parteira, principalmente, ela fala assim, Kika, mas... Marcela, gente, eu falo para vocês, ela fala assim, ela riu de Mona Lisa. KKKKKKK. Ela nunca pariu, eu não estou entendendo o que ela está falando. Ela nunca pariu, Kika. Eu tenho certeza que ela nunca pariu. KKKKK. Flutuar? De que eu vou flutuar? É terra, Kika, é terra. Eu ainda não tive a oportunidade de contar para a Marcela isso. É terra, palhaçada. Não, palhaçada foi a outra. Como foi que ela nunca pariu? Bestagem. Bestagem, ela nunca pariu. E ria e debochava da cara. E por quê? Porque ela usou muito o Gentle Breath. E foi um parto super rápido, difícil do ponto de vista dela se desconectar da parteira. Quem pariu foi a parteira. Diz, olha, nasce uma mãe enfermeira, depois que ela pariu. Olha, nasce uma mãe enfermeira, porque ela queria saber tudo. Mas é isso, assim, a gente é um veículo de lembrar para essa pessoa de que ela ali não é a psicóloga, a enfermeira, a médica, ou o que quer que seja, no workshop, na preparação dela, né? De que ela é uma mulher que vai parir e que ela não sabe de todas as coisas. Mas, assim, teoricamente, né, dessas teorias, ela pode saber de algumas coisas, mas outras ela vai precisar, né, ter a generosidade com ela, a compaixão, a humildade de permitir que outra pessoa aumente um ponto, né, conte um pouco mais para ela ali no workshop. Acho que é isso. Não sei se era esse caso que você lembrou, Cela, porque já foram tantos casos, gente, de verdade. Eu tenho muitas histórias para contar dos workshops que eu já fiz. Exatamente. Mas eu acho que tem alguns slides que são muito difíceis para a gente ir no workshop.
sabe? Eu queria ouvir de vocês, né? Vina abriu, acho que ela tem alguma coisa a falar, mas depois eu queria só saber de vocês se tem algum slide que para vocês é mais difícil. Eu vou pegar, vou passar todos os slides rapidinho, só para... Ai, Kika, esse eu não saberia o que falar, já li, mas eu queria saber como é que foi para você. Pode ser assim? Vina. É, eu estou aqui numa posição, né, junto, fazer uma parceria com a Maria Rita, assim, porque para mim essa parte até da preparação mental, tal, faz parte mais do meu background, né? Eu tenho bastante informação sobre, né, a educação perinatal também, assim, mas a vivência mesmo ali da sala de parto eu não tenho, né? Acompanhei meu primeiro parto essa semana. Né, assim, e já vi que não é para mim, assim, não adorei acompanhar, assim, estar lá foi muito, né, assim, muito potente, né? Apesar de ter sido uma cesárea, assim, mas foi muito uma vivência, claro, né, inesquecível, assim, mas essa coisa de ficar disponível me enlouqueceu, assim, né, os dias antes, assim, e ela teve pródromos longos, assim, então essa coisa de que pode ser a qualquer momento, mas não engrena, e eu fiquei numa expectativa, assim, então já vi, falei, não, realmente a doulagem não é uma vida que eu quero levar, assim, né? Acompanhar um ou outro ocasionalmente, que foi o motivo pelo qual eu fiz o curso mesmo, né? Então, admiro vocês, mulheres que estão aí, né? Já admirava antes, agora mais ainda, né? Que fica nessa disponibilidade, assim, nessa expectativa, né? Também. Mas, assim, o que eu queria até seria fazer uma sugestão, não sei se é possível, mas de incluir lá no material algum workshop desses online, né? Porque o modelo que a gente tem lá, que foi dado em 5 pessoas e que foi o primeiro que vocês fizeram, acho que não representa muito o trabalho que a gente vai fazer atualmente. Né, tanto de dar workshop sozinha, ou talvez até em dupla, eu sempre gosto de trabalhar muito em parceria, né? Nessa complementação até que eu falei, né? De uma tem mais habilidade com uma coisa, a outra tem mais habilidade com outra, então sempre gosto de trabalhar em parceria, mas da gente poder ter no material, assim, algum modelo do workshop online, e para a gente também ter outras referências, né? Ainda não dei nenhum workshop também, cheguei a marcar 2, mas que acabaram não acontecendo. E aí, de um tempo para cá, eu estou reestruturando meu trabalho também, assim, né? Estou vendo aí como fazer isso, mas é um trabalho que eu tenho muita vontade de fazer, até com essa experiência que eu tive, né, agora dessa gestante que eu acompanhei também, eu acho que talvez eu pudesse ter feito um pouquinho mais na preparação dela, né, que ela mesma acabou optando pela cesárea, e aí fiquei assim, né, me perguntando o que mais que eu poderia ter feito para ajudar ela a atravessar esses pródromos longos e não chegar nessa decisão, né? Então, acho que esse trabalho do Gentle Birth, eu acho que pode ajudar bastante mesmo, assim, porque foi muito nítido que o corpo dela estava todo ali preparado, pronto e coisa, e foi a cabeça mesmo que não deu conta, né? Ela chegou a verbalizar, assim, eu estou emocionalmente muito exausta. Então me motivou ainda mais né, a engrenar com os workshops e poder fazer esse preparo realmente e seguir em frente, mas era essa a sugestão de incluir no material esse outro modelo, né? Mas estou adorando a conversa aqui, a síndrome de impostora também, assim, né? A gente veste ela de um jeito, assim, que eu falo, o que é isso, né? Essa sua sugestão, Vina, eu vou levar assim, é uma coisa que a gente vem pensando mesmo, mas não é tão outra assim. Assim, na verdade, é mais por uma sensação, né? Assim, de visualizar mesmo, né? De como pode acontecer esse modelo, né? Porque, na verdade, o que acontece lá é a gente dividir lugares de fala, uma fala, outra fala,
né? Às vezes uma com a outra ali no cenário, mas a lógica é muito a mesma. Por isso que a gente, como tinha um material já editado, a gente preferiu deixar, porque ele dava a imagem naquele momento, né? Era mais... Trazia também os casais. Mas a gente tem pensado, É, sim. eu acho que é legal deixar aquele não excluir, mas ter um outro, Recorte, né? Uma outra forma. uma outra forma, uma outra. Mas é isso, foi o que a Clarice falou, né? Aqui que assim, essa insegurança, eu acho que ela sempre vai estar presente, né? Assim, sempre. Né? Eu também mesmo no meu trabalho assim com a terapia corporal, com a massagem, né? Assim, sempre que chega uma pessoa nova é sempre uma novidade, sempre dá aquele, né? Ai, será que, né? Como é que vai ser? Então acho que isso a gente tem que se acostumar mesmo e, né? Que ela vai com medo, né? Vai, como é que é? Vai com medo, mas vai com assim mesmo, né? Essa história de eu espero que ninguém se inscreva, gente, eu já vivi muito isso. Tinha meses que eu falava assim, meu Deus, que ninguém se inscreva. Lá no começo, e era presencial, eu ainda vou ter que encarar, olhar no olho. E depois a pessoa não gostar e sair com aquela carinha assim murcha, né? Tem esse medo que a gente tem, mas já teve meses que ninguém se inscreveu no meu workshop, isso me abalava, né? Porque a gente também se abala com muito pouco. Porque não se inscreve. Gente, para a cidade que eu moro, eu cobro R$ 400 no workshop. É caro, né? Então, para muitas pessoas, quem faz o workshop do Gentle Birth está entendendo que precisa se preparar para o parto. Entende que o parto é um portal mesmo, é um exercício de muita resiliência. Eu preciso estar resiliente emocionalmente para viver o meu parto. Só que esse não é um lugar que é dito por aí. Então, aí a gente entra nessa história das redes sociais. Tudo agora é rede social. Depois do Covid, então, eu preciso educar as pessoas. Então, Rita, quando você fala que você acorda um dia inspirada por Nossa Senhora da Escadaria e fala sobre o montanhismo, né, e sobre a escalada, então, assim, é massa, porque aí você começa a despertar nas pessoas a compreensão de que o parto, ele não é só o quadril, né? Que o parto acontece primeiro na mente, inclusive, que eu vou parindo várias vezes ao longo da minha gravidez. Quantas fantasias de parto eu não tenho ao longo da minha gestação? E o nosso trabalho com o Gentle Birth é educar essas pessoas para escolherem sobre o que elas vão pensar para o parto delas. Né? Não de forma ilusória, idealizada, mas muito mais, e aí é bem bacana, porque sempre as pessoas questionam, mas essa história do controle, não dizem que parto perdeu o controle, não dizem que a gente tem que ir para a partolândia e ficar instintiva. Gente, desculpa o deboche, mas é porque as pessoas falam assim, e é uma crítica que eu digo também. E eu falo, ô, mano, você não controla o que está fora de você, você só controla o que está dentro. E eu quero saber de você é isso. Você está controlando o quê? Porque todo mundo quer controlar tudo que está fora. Mas ninguém para se olhar, para entender o que dentro de si ela precisa dar conta de controlar. Então, o workshop é sobre isso. Né? Não é sobre, eu vou escolher a equipe, eu vou escolher... Não. É sobre, eu vou escolher como eu vou estar, como eu vou lidar. Eu já acompanhei partos em que a equipe mais cara do mundo estava no parto. Só que a mulher não estava no parto. E já acompanhei parto no SUS, com um bebê, vou trazer um exemplo, com síndrome de Down, que todo mundo estava desesperado, a equipe, preocupada, e o bebê nasceu só ele, a mãe e o pai debaixo do chuveiro. Entende? E tudo bem, tudo divino e maravilhoso, e em nenhum momento essa mulher se desesperou. Então, assim, onde é que está o controle aí? Né? Então, e essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa, enquanto instrutoras, falar sobre o controle, que é um lugar difícil. E aí eu quero aproveitar para falar um pouco sobre a hipnose. Porque a hipnose, ela fala muito sobre a neurolinguística e a hipnose, de uma forma geral, assim, fala muito sobre enriquecimento de ambiente. Né? Como é que eu, que sou instrutora, estou enriquecendo o meu ambiente para me preparar para o workshop? Né? Quais são os desafios que eu estou me propondo a enfrentar
para que quando eu chegue no workshop eu esteja segura. Então, eu estou falando sobre isso, eu estou me expondo e falando sobre o workshop, eu estou me expondo e falando sobre o que para mim é difícil falar, que cada vez que eu boto um trem que só dura 24 horas, e que se eu quiser eu vou lá e apago, daqui 15 segundos, essa fala, cada vez que eu me desafio a falar sobre aquilo que para mim é difícil ali nos stories, eu estou exercitando esse lugar, né? De falar assim, não, Kika, você consegue. Não, Kika, isso é difícil, mas assim, vá lá, sabe? Se arrisque, fale besteira, que você fala besteira hoje, fala besteira amanhã. Aí você consegue falar, pô, isso não ficou legal, esse formato não ficou legal. Ou então, essa palavra específica que eu estou insistindo em repetir não está legal. Ou então, enfim, né, a abordagem que eu estou fazendo não está legal. Né? Quantas e quantas vezes eu mudei de abordagem no workshop? Quem me conhece, Marcela me conhece daqui, eu sou muito agressiva. Né? Eu tenho uma coisa assim, brava de falar. Né? Eu falo forte, eu falo alto, eu imponho muito minha voz. Então, assim, às vezes eu percebo que isso não vai dar certo no workshop. Né? Eu tenho melhorado muito essa minha fala quando eu tenho a oportunidade de falar em eventos, enfim, eu tenho adocicado mais a minha fala. Não, mas assim, eu tenho ido com mais gentileza na minha fala. Mas por quê? Porque de tanto eu falar, de tanto eu falar, de tanto eu falar, e de tantas pessoas me darem o feedback, porra, Kika, foi massa, mas você se exaltou, você se exaltou, você se exaltou. Eu falei, não, calma, então existe uma outra forma de né? E aí eu estou, né, remodelando isso. Então, eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de hipnose no workshop, é uma abordagem que a gente pode fazer, né? Quantas vezes você se desafiou ao longo da sua gestação, né? Quantas vezes, ou em um outro momento lá no começo, como é que você está enriquecendo o seu ambiente para o seu parto? Você questiona seu médico, sua médica, você discute a relação com seu companheiro, com sua companheira, sobre o maternar, sobre o paternar, depois que esse bebê chegar. Então, assim, como é que a gente está dando um passo a mais cada vez durante a nossa gestação, para que quando a gente chegue no parto, a gente tenha repertório para poder viver ele, né? Então, da mesma forma que a gente questiona isso para as famílias, a gente pode fazer desse autoquestionamento para a gente e treinando isso, sobretudo nas redes sociais, que é onde o povo está, né, gente? Ou então, vou fazer uma roda de conversa, ou então vou, enfim, aqui, Vina, que tem um espaço, eu acredito, né? Vou fazer uma roda aqui com 3, 4 famílias, não sei, né? Mas para a gente ir colocando, e justamente do tema que eu tenho mais dificuldade, eu adoro fazer live sobre a coisa que eu não sei falar. Teve uma live que eu endoidei, fiz falar sobre anestesia de parto, analgesia de parto. Passei um dia estudando, lá, pegando uns trem inglês que eu não sabia ler, botando no Google Tradutor e vamos. Pronto, fiz uma live que foi, acho que uma das melhores lives que eu já fiz na minha vida. Né? Porque eu estava ali focado, sabia o que eu precisava falar, e eu sabia que eu não podia falar muito. Que isso é uma questão no workshop. Às vezes a gente acha que a gente precisa falar muito. Por que que a gente acha que a gente precisa falar muito? Porque eu tenho tanta insegurança sobre aquilo que eu preciso esmiuçar. E aí, às vezes, só preciso falar 4 palavras, 4 frases. Eu não digo E nem muito, às vezes a gente quer falar tudo. o muito é o tudo. É como se eu quisesse esvaziar o meu saco. E eu não E tem preciso. mais, Kika, nessa lógica de entregar para o outro, a gente fica nessa loucura. Eu preciso dizer tudo para ser efetiva para o outro. Esse outro nem vai carregar. Eu falei isso para Maria antes de entrar, né? Eu fiz, gente, eu sou tão autoexigente, e eu sei que isso não é um privilégio meu, eu diria que todas as 4 que estão aqui agora, ao vivo, online, devem ser, e as que vão assistir também são, que eu precisei fazer uma formação em hipnose. Eu fiz a formação em hipnoterapia. Mindfulness.
Gente, eu tenho tanto curso, mas eu tenho tanto curso que tem hora que eu penso que eu vou ficar louca, de tanto que eu estudo, para poder esmiuçar, para poder entregar tudo para essa mulher. Só que essa mulher não quer tudo. Ela só quer o que ela precisa. Então, a gente também vai para um lugar de que a gente precisa ser não só autossuficiente, mas transbordar essa suficiência. O outro não precisa. Eu Vou preciso, usar, inclusive, vou usar uma palavra assim, é efetiva na vida do outro. Que é roubar o lugar do sistema, é roubar o lugar do que a gente mais questiona. eu transfiro. Transfiro. Quando eu quero A ser médica não efetiva, é mais necessária. O sistema, quem é necessário? Eu tenho as respostas. Eu não tenho as respostas. Porque eu nem sequer estou escutando quais são as perguntas. Então, é muito mais sobre escutar, né? Por isso que eu gosto de fazer workshop com pouca gente, porque eu quero ouvir as famílias, para que, a partir do que elas me demandam, eu trazer. Às vezes, eu já fiz fala de 30 minutos ou de hipnose de mindfulness, e o povo assim, com cara de, isso não me interessa, isso não me importa. Eu só quero que você, tipo assim, só quero que você faça. Às vezes a gente só precisa falar uma palavra, uma frase, e o insight está dado, né? A pessoa pega a luz. Né? Então, para a gente se cobrar menos de saber tudo. O tudo que a gente sabe não significa nada para o outro. Né? Então, é muito mais esse lugar de escutar essas famílias. Né? postura de E se não sentir. saber, né? Postura de É, não saber. assim, eu preciso me sentir segura com o que eu sei. Com pouco que eu sei, eu preciso me sentir segura. Melhor do que eu saber muito e não me sentir segura com nada daquilo que eu sei. Né? Não ser, ou não ser honesto para mim, porque tem coisas que a gente precisa falar no parto, por exemplo, gestante, quem é parteira, que às vezes não é honesto para você e que não vai chegar bem no ouvido do outro, né? Então, enfim, né? Eu acho que tem isso. Vocês acham que vale a gente passar rapidinho pelos slides? Pode ser, Cela. Eu sei que tem um tempo, mas a gente começou 11h10. Deixa eu lhe dizer, achar que vale a pena, acha, mas eu não acho que devia ser hoje. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente precisa ficar com essa sensação mesmo de... Não é no conteúdo. Assim, Rita, eu te acolhendo. Se você precisar de algum slide, você bota no nosso WhatsApp e a gente divide, discute juntas lá. Mas eu acho que isso é um segundo momento que eu acho que também, Kika, elas precisam fazer esse movimento de buscar, de trazer. Gente, eu estou com dificuldade nesse slide aqui, sabe? Porque senão a gente está entregando esse mesmo lugar. Pode ser, Tá? pode ser. Então, Mas então acho que para a gente não, a gente só ir finalizando, tem isso, sabe, meninas, de escutem as famílias que vão estar nos workshops. Eu estava. Eu fui já gravado. Então, assim, se para vocês é importante saber quem vai estar ali, faz um questionáriozinho com 5, 6 perguntas e manda para essa família antes, né, para entender, ó, deixa eu ver o perfil de quem vai chegar para mim, né? E isso, assim, não tem. É muito difícil fazer o workshop se a gente ficar no lugar de estar muito boa, né? Não façam. Quando vocês estiverem boas, vocês não vão fazer workshop. Vocês contar isso para vocês. O workshop, cada mês vai ter uma pendenga na vida da gente. Se não é com conteúdo, é com minha própria vida, que eu estou numa correria, eu estou em outra dinâmica. Então, sempre vai ter o desafio. Né? E aí, como é que eu me preparo? E uma coisa que eu acho que essa é a verdade para mim, assim. Faz sentido para vocês o que vocês vão falar? Porque se não faz sentido, tem um slide que eu pulo, gente. Até hoje eu pulo, que é o da Marinha. Eu odeio aquele slide. Tenho vontade de tirar aquele slide. Aí eu sempre falo assim para os casais: olha, esse daqui eu vou pular, porque eu acho ele péssimo. E o outro fala a mesma coisa de um outro jeito, eu prefiro o outro. E eu sou debochada, eu falo, né, para as famílias. Então, assim, se tem algum slide que não faz sentido, não é que você não entenda o que ele quer,
Isso aqui para mim não faz sentido. Pule discretamente, clique e passe ele, né? E, e busque o que não faz sentido. Por exemplo, para mim a hipnose sempre foi uma coisa muito difícil, né? Eu fiz a formação em hipnoterapia, continuou sendo difícil, né? Até que eu encontrei o tom de falar de hipnose. Até que eu comecei a compreender cada vez mais de que a hipnose era um lugar muito íntimo, muito profundo, de uma consciência muito profunda, de acessar esse lugar, né? Aí começou a fazer mais sentido. O Mindfulness é a mesma coisa, gente. Hoje eu tô fuleira, desde 2022 eu não faço, 2022, 2023, a gente teve. Todo ano eu fazia as 8 semanas. Meu livro de Mindfulness, o Atenção Plena, é esfacelado. Era um livro que eu lia todo ano. Eu fazia as 8 semanas do livro. Aí depois eu comprei outro, eu tenho 3 livros, mas só um faz sentido para mim. É o modelo que eu gosto de fazer as 8 semanas. Então, aquilo precisava fazer sentido para mim, né? A prática da meditação, do mindfulness, né? Então, aí eu comecei a praticar. Então, eu fui buscando fazer cada vez mais. Por exemplo, eu durmo todos os dias à noite ouvindo Empoderando-se. É o áudio de meu filho dormir todos os dias à noite. E eu na godela, que aqui a gente chama, eu aproveito a onda e vou junto, e ouço com ele, né? Então, eu fico buscando a prática do que eu estou ali trabalhando com as mulheres. Cada vez mais eu, Kika, estou buscando me reconhecer, o meu reconhecimento, porque aí para o meu trabalho de dor, né? Para eu entender esse lugar que essa mulher vai chegar no par. Então, eu acho que para a prática do workshop é isso. E aí eu vou me silenciar. Eu ouvir você. Para mim, né, tá aqui no workshop, tá aqui no GB, né, ser instrutora hoje é primeiramente porque eu acredito muito no método. Então, o acreditar muito no método, eu acho que já me coloca no lugar de um pouquinho mais de confiança, sabe? Porque eu não estou falando coisas aleatórias, que no fundo, ai, talvez nem dê certo. Eu sei que dá certo antes mesmo de conhecer o método. Porque quando eu já me apresentei aqui outras vezes, eu já falei que foi assim que eu cheguei no GB. Eu não conhecia e eu via que nas minhas transferências de parto domiciliar era assim, gente. Ficava em casa, parava em 7 centímetros, ou às vezes chegava no total, o bebê não descia, chegava na porta do hospital, paria. Teve uma que pariu na recepção, fazendo a triagem, fazendo os documentos, entregando os documentos. Mas, gente, mas por que será que isso acontece? O que está rolando que eu não consigo acessar essa mulher? E eu comecei a perceber que no corpo dela não existia absolutamente nada de errado. Aonde existia, estava aqui, ó, na mente. Eu digo, não, deve existir algum método que fale sobre isso. E foi nessa busca que eu encontrei o GB. E foi nessa busca que eu me apaixonei. Hoje eu trabalho no consultório em parceria com uma das primeiras instrutoras também, que é maravilhosa, é a Lua Bueno, todo mundo aqui deve conhecer. Sim, gente, minha parceira. Ai, mande um beijo meu para ela. Mas bem apertado, por Mande favor. muitos beijos nossos para ela, que ela sabe quanto que ela é amada por a gente, né? Sim, sim. E aí eu fico chorando as pitangas para ela, né? Mas, Lu, o que eu faço? Ela só vai, filha, só vai. Então, assim, talvez, se ela tiver como, né? Provavelmente ela vai também estar nesse primeiro workshop comigo, me dando um apoio moral ali. Mas eu acredito muito no método. Então, eu vou entregar algo que eu sei que funciona. Que eu sei que vai fazer muita diferença na vida daquele casal. Então, isso por si só já deveria ser algo que eu podia colocar aqui nessa mente, né? E dizer, meu, só vai, porque é isso aí, você acredita e vai. Rita, acabou, você já falou. Já falou. Marcelo, pior que eu Assim, sei de tudo, Marcelo. não, eu não quero que você saiba. Ó, inquilino de cima, inquilino de baixo. Não, eu Ó, sei de tá tudo aqui, isso. ó, tá na sua alma. Tá na sua alma. Uhum. Deixa falar. Pensamentos não são fatos. Deixa falar. Na hora, faz como eu. Eu uso a minha estratégia. Lá na Volta. hora,
Deixa falar e deixa o seu corpo falar. Se está na sua alma, seu corpo vai falar. Não se importe com a lógica. Deixa aí, faça o seu planejamento, estude, faz seu caderninho, do jeito que você faz dentro da sua... Eu não sei fazer caderninho, eu odeio fazer caderninho. Minha cabeça precisa estar livre para poder flutuar. Mas faça do seu jeitinho o planejamento e na hora, dança, filha, deixa a música tocar. Só isso, só isso. Lembre-se disso, deixa a música tocar, porque se está atravessado em mim, se eu sei de tudo, né? Se todas essas falas soam como verdade em você, vai fluir, vai ser dos poros. Porque os E slides, eles são muito fáceis. Eles te dão o caminho. Você lê e aí você sabe o que você vai falar. sim, sim. Sim, tá tudo muito pronto pra gente, né? É só ir, de fato, é só chegar lá e dançar. Eu tô me preparando, isso aqui está sendo muito bom para mim. Eu disse, não, eu preciso estar nesse encontro de hoje, porque é justamente isso, né? Como a Vena falou, a gente tem o curso, né? A formação ali, na formação, o presencial. E a minha ideia sempre foi fazer o primeiro presencial, porque foi o que eu presenciei ali no curso, na formação, tudo. Eu digo, não, acho que eu vou me sentir mais segura. Mas eu também penso nessa forma de acessar outras pessoas. Inclusive, um pouco antes, eu fiz um curso de preparo, né, para o parto. Não teve digital birth, mas foi um preparo mesmo de amamentação, de parto, de puerpério, para uma mulher brasileira que mora nos Estados Unidos. Eu digo, bom, fazendo online eu tenho como acessar mais gente, né? Então, foi por esse motivo, é muito mais fácil. A Lu disse que se fosse online ela me ajudaria também. Então, acabou que ficou nesse formato online, mas futuramente eu quero fazer presencial também. Então, foi por esse motivo que eu também pensei nisso. Mas, como a Vena falou, eu acho que seria muito legal também a gente ter um modelo ali de um workshop online, porque essa parte na hora de fazer as meditações, de fazer a hipnose, como que a gente vai agir no online, como que vai, né, proceder dessa forma. Então, é mais essa parte mais técnica mesmo da coisa também, que eu pedi, né, para participar aí de algum de ouvinte. Então vai ser ótimo, Kika, se você me permitir isso, né, como você já permitiu, então eu vou fazer de tudo para estar ali com vocês, para entender mesmo. E cada passinho desse vai me deixando um pouco mais confiante e vai dar certo, gente. No final, eu sei que vai dar certo. Aquela fantasia lá, Marcela, eu acho que vai dar certo. Porque eu posso não saber a parte do mental, mas eu sei muito a parte da educação perinatal, e isso eu domino, isso eu confio. Então, eu acho que vai Vamos refazer o complementar texto. tudo. Vamos refazer o texto. Vamos refazer o texto. Eu posso muito não saber a parte do mental? Não faz sentido. É porque eu nunca dei, é aí que eu me sinto segura, é aí que o É bicho isso. pega. Isso é porque eu nunca dei a parte do conteúdo mental. Aí faz sentido. Mas Isso, você tá. sabe muito da parte do Eu conteúdo sei, mental. Muito mais eu que todo sei. mundo que vai estar lá. Eu já li um monte de livro, eu tô aqui com um monte de livro na minha frente me mostrando. Você sabe todo o conteúdo. Acabou. Vou até mostrar. Você sabe todo o conteúdo disso aqui. Eu sei o conteúdo desse, já li. Eu sei o conteúdo desse, já li. Eu sei o conteúdo desse, já li. E tem mais um monte aqui. Bia, vou te contar, tu não vai usar um décimo. Relaxe, relaxe, relaxe. Inclusive, acho que você já pode montar um curso sobre preparação mental. Fora o Gentabor, se você quiser. Vai dar certo. É isso aí. Tô Não é isso. confiante já. Olha, Não se diga mais isso. Eu não sei, eu posso não saber a parte do conteúdo mental. Mentira, você sabe. Tudo que está proposto lá, você pode não ser um expert, você pode não ter, né, não ter nunca dado, mas tudo que está lá, você sabe. gosto desse também aqui, ó, que eu pratico com as crianças, tento pelo menos, né? Esse livro é maravilhoso, inclusive. Conheço. Maravilhoso. Então, é isso. É isso, Acho que gente. foi alimentador até para mim, assim. Não vou fazer workshop nesses próximos dias, mas me deu vontade até de fazer workshop. Viu, suas Que bem. lindas? Kika, fica à vontade, a casa é sua, você começa ou você termina.
Eu acho que é isso, né? Vira para você, foi tranquilo, querida? Foi ótimo, sempre muito bom ouvir, né? Tá aqui também e, e ouvir a experiência de cada um e ver que a gente está todo mundo no mesmo barco, né? É Você bom vai isso. arrasar, Rita, tenho certeza, sim, não tenho a menor dúvida. Vamos lá, depois eu conto para você. Agora eu vou torcer para que pelo menos um casal se inscreva. Pois é, por Isso! exemplo, no meu workshop agora de maio, eu não tenho nenhuma pessoa inscrita ainda, né? E aí agora, que estava agoniada essa semana, agora eu vou começar a correr atrás. Ah, meu povo, bater palma na porta da feira para ver se o povo se inscreve. Por quê? Porque às vezes é muito difícil. Hoje, e aí eu preciso só finalizar jogando um. Porra, Marcela vai me demitir, gente, mas eu preciso fazer. Assim, tem uma coisa hoje, né? É, todo mundo está fazendo curso na internet. Vocês sabem que o algoritmo arruma tudo para a gente, porque a gente está falando sobre esse mesmo tema. Então, assim, e hoje tem gente que promete o parto dos sonhos, inclusive, né? O parto que você sonhou, o parto dos sonhos. Então, assim, são discursos muito sedutores e que a gente não faz. Eu gosto muito do Gentle Birth também por isso, porque é muito ética o discurso, é muito ética a fala do Gentle Birth, sabe? Então, assim, a gente não está prometendo nada para mim, né? Quando uma pessoa sai do workshop, quando os casais entram e falam assim, olha, só quero uma coisa, que quando vocês saiam daqui, vocês estejam se sentindo muito mais seguros para fazer as escolhas que são melhores para vocês. Pronto. É o que eu vendo. Só que vender isso nesse mundo de tantas tentações é muito difícil, porque eu quero a receita pronta. Eu quero que você me garanta que eu vou conseguir meu pai. Uhum. E aí, quando eu falo assim, a gente vai falar sobre o controle. Eu não vou te garantir nada, porque ninguém te garante nada. Porque se alguém te disser que vai te dar o que você quer, essa pessoa está mentindo para você. E às vezes essa fala, ela é muito mais difícil, é muito mais dura. Eu só sei fazer ela, só sei fazer não, né? Geralmente ela é mais dura comigo. Mas eu sei que tem gente que sabe fazer ela com mais carinho. Então, assim, eu acho que falar sobre gentleman é falar sobre isso, protagonismo. Gente, eu recebo muito hate no Instagram porque eu falo sobre a responsabilidade da mulher sobre o parto. E as pessoas querem que eu libere a mulher porque o sistema é cruel. Eu falo, eu não libero. Porque se essa mulher quiser, ela vai parir sozinha em casa. Agora, ela precisa saber que ela é capaz de parir. O meu trabalho é esse. Onde ela vai parir, se vai ser cesárea ou se vai ser em casa escondido no meio do mato, o problema é dela. Mas assim, eu preciso despertar nela essa lembrança de que ela é capaz e que ela não precisa de ninguém para parir. Se ela precisar, porque muitas vão precisar, né, que ela possa ter. E se ela não tiver, né, que ela possa usar os recursos internos que ela tem para isso. Mas só para... Eu sou prolixa. É, vender o GB não é fácil. Eu falo isso porque eu estou desde 2017 nessa história. Então, assim, eu preciso falar sobre o GB. Eu preciso falar sobre o poder da mente da gente, né? Para o bem e para o mal. Eu preciso dizer, olha, você não é o que você pensa, né? Você é muito mais do que isso. Você consegue controlar o que você pensa. Então, assim, de que forma cada uma de nós vai achar esse tom porque isso é o que faz sentido para mim. Pode ser que para a Vina seja outra coisa, pode ser para você, Rita, seja outra coisa do GB que faça sentido. Então, busque o que mais comunica com vocês e levem isso para as pessoas. Porque é isso que vai fazer as pessoas chegarem a vocês, né? Não é pagar propaganda, isso também ajuda. Eu nunca paguei, mas eu sei que isso também ajuda. Não é ter 50 mil seguidores, isso também ajuda, mas a gente sabe que isso é uma fraude, né? Que ninguém vai conseguir chegar assim facilmente. Mas, assim, dentro do microcosmos de vocês, das redes sociais, e principalmente do presencial, né? Como é que vocês vão comunicar o que faz sentido no GB para vocês, né? E essas pessoas vão chegar. Pode ser que demore. Então, pode ser que você precise, Rita, fazer com pessoas que já te contrataram. Pode ser você, Vina, que mulheres que você já faz massagem, você possa fazer um pacote
Faça um pacote de 10 sessões e ganhe um workshop no primeiro momento. Né? A gente vai precisar pensar nas estratégias para a gente trazer, porque quando uma pessoa faz, ela vai trazendo outras. O segredo é esse. Ok, queridas? Acho que era isso que eu queria falar. Não, Sempre arrasa. E também, assim, né, eu conheci o Gentle Birth depois de ter parido meus dois, né? Mas nesse parto específico que eu acompanhei, me ajudou muito, assim, né? Esse fato também de não focar na via de parto. Né? Eu fico pensando se eu tivesse acompanhado essa cesárea antes de conhecer o Gentle Birth, porque toda a minha formação foi no ativismo, né? Pelo parto natural né, e tive os meus dois em casa, então, assim, a cesárea para mim era um lugar de medo, né, de tudo isso, e eu senti que eu estava muito pronta ali para poder acompanhar ela, e eu acho que foi muito por conta do Gentle Birth, assim, né, então eu confio muito, assim, no método, né, e acho que é isso que você falou, é a gente passar da forma como o mais honesta e o mais transparente do que a gente sente, né, dessa vivência também. Eu acho que é isso, é só ir. Ai, eu ficava aqui até depois de amanhã. Ah, Maria, não, é muito tempo. Tá, só até amanhã. Tá bom, só até amanhã. Muito obrigada, Kikete, você sempre com a alma disponível, abarca, abraça, recebe, né? Bom demais te ouvir, bom demais estar com você. Por isso que eu sou sua amiga. Lindas, muito obrigada pela presença. Quem não pôde estar aqui com a gente hoje perdeu, mas eu vou Mas vai assistir salvar para depois. assistir, para que possa levar essa mesma sensação de mudar o mundo que a gente fica depois que a gente se encontra e reconhece que a gente tem potência e força para fazer isso, né? Pelo menos o nosso mundo interno a gente muda. E isso vai mudando vários mundos em conexão, né? Então, um beijo para vocês, bom final de semana, até mês que vem. Mês que vem, quando é que é seu workshop, Rita? Início de Rita, janeiro, de junho, primeiro final de semana de junho. Eu vou fazer Eu vou 2 marcar dias, o sábado workshop, e eu vou domingo. marcar o nosso encontro depois do seu workshop. Tá, eu vou marcar, fazer 2 dias de 4 horas e ainda abrir mais 2 horas na quinta-feira para bônus. Tipo, se tiver Bom, espera dúvida, a aí. gente faz. Então, o primeiro final de semana de junho é 3, 2, 3, 3 4 e ali. 4. A gente 3 e podia marcar 4. nosso próximo encontro dia 10. O que vocês acham? Acho ótimo. Pronto, dia 10, para a gente ouvir você. E você vem, chora, reclama, grita, sorre, o que você precisar, a gente vai estar aqui para te acolher. Dia 10. Maravilha, gratidão, gente. Muito boa essa rede, viu? Muito boa mesmo. Dia 10 é feriado, né? Corpus Christi. Que ódio. Era ainda. Eita, Era ainda. dia 10 é feriado. 17, então? 17. 17. da espera de São João. Ai, delícia. Era São João. Ai, queria estar aí, nessa Ah, Diamantina, dançando um forrozinho de imagino. chapão. Forró da Chapada. Ave Maria. E as suas datas, Kika, você passou lá no grupo? Você chegou a passar? Sim. Não. Eu sou ruim de data, gente, mas acho que é 20, 21, Passou 22. no grupo. Passou no Passou. grupo, vamos falar. Uhum. 20, Acho que 21 é de 20, maio? 21, 22. Agora, 20, 21 e 22. É. Eu não esquenta. Posso dar uma parecida também? Todo mundo é bem-vinda. Se não for nenhuma família com vocês se lascarem. Eba! Adorei! A gente faz de conta que tá grávida, bota uns travesseiros Cheia de assim, dúvidas, vamos que eu lá. adoro grávidas duvidosas. Bora. Então, pronto, combinadas. Um beijo, minhas lindas. Rita, se até lá precisar de alguma coisa, vai lá no grupo, bote lá o print. Gente, me ajuda aqui, eu falo o quê? Se vocês fiquem com dúvida nisso, pode usar, viu? Nos Tá usem. bom. Pode deixar. Obrigada, gente. Beijo, minhas Tchau. lindas. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.